Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um Momento Connect. Hoje vamos mergulhar no tema abordagem de pitch. Vamos ter a honra de convidar o Alexandre Galdino, que é um verdadeiro expert na área de tecnologia da informação, com formação em administração e anos de experiência no mercado. E ele tem ajudado empresas a inovarem e a crescerem com soluções tecnológicas e estratégicas. Então, preparem-se para mais um momento de muito aprendizado. Alexandre, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, bem. Como é que você está? Tudo bem. Tá joia, que seja um dia de muito aprendizado aqui, que a gente consiga trocar ótimas ideias. Com certeza. Bom, para iniciar então esse momento, queria começar fazendo uma perguntinha sobre qual é o elemento mais importante em um pitch de sucesso para a startup. Queria falar um pouco sobre? Claro, vamos lá. O mais importante é deixar claro o problema que a startup resolve, né? O impacto que ela causa, a solução que ela leva até as pessoas. Desculpa. Os investidores, quando eles estão ouvindo o pitch, ele quer ver relevância e ele quer ver escalabilidade na solução, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas cometem a gafe ali, né? Elas, de repente, na ânsia de estar sendo ouvido, de ter a sua ideia apresentada, muitas vezes elas acabam se excedendo, falando um pouquinho demais das suas conquistas, né? Do seu currículo, né? De tudo que ela já pôde conseguir. Ou do time, né? Acaba falando, não, porque nós temos no time fulano, ciclano, beltrano, as expertises A, B e C, ou o nosso produto é isso, etc. e tal. Na verdade, não é muito isso que o investidor quer ouvir, né? Na verdade, ele está contratando o impacto, a solução que aquilo ali pode causar no mundo e até que momento essa ideia ela pode ser transformada em um negócio. E também entra também, né, um importante também na sessão, né, importante do sucesso da startup, é também a clareza, né, na proposta de valor, deixar claro já no início, né, é algo que vai se destacar, né, e criar mais conexão, né, com, né, os mentores. Tá me ouvindo? É isso que no final das contas vem a ser o pitch, porque não dá tempo de você colocar toda a solução, toda a ideia. Normalmente, quando tem uma rodada dessa, são várias empresas, várias startups querendo apresentar, né? Querendo colocar suas ideias. Então, uma das coisas que o investidor valoriza é o poder de síntese, né? Então, vamos lá, exatamente o que essa pessoa está me propondo. A partir do momento que isso é colocado e deixado claro, a pessoa vai tomar a decisão se ela quer ouvir mais ou não. Na verdade, o pitch, ele tem muito isso, né? Na verdade, ele tem que despertar aquela curiosidadezinha do investidor, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Poxa, por que eu não pensei nisso antes? Feito isso, o pitch está de boa. Outros momentos e outras oportunidades de apresentar aquilo com mais clareza. Com certeza. O investidor ele precisa saber exatamente, né, o que a startup precisa, né, e como esse investimento também será utilizado, né, para gerar um retorno, né. Bom, vamos dar continuidade, então. Peço desculpa a todos vocês, tivemos um probleminha técnico com a internet. Uma outra pergunta, eu queria saber como adaptar um pitch para diferentes públicos, né, como investidores, clientes, parceiros. Como se adapta um pitch para diferentes públicos? Legal, isso é importante. Quando o empresário, né, quando a pessoa vai fazer a apresentação do pitch, ele precisa ter uma ideia de quem é o público, né, quem é que está ali na frente dele. Então, de repente, se ele vai falar com um investidor, ele precisa focar no retorno do investimento, né? Por que é bom para ele, como investidor, colocar os recursos dele, colocar a energia dele dentro daquilo ali? Qual é a rentabilidade e o que aquilo ali vai trazer de volta, né? Se ele está falando com clientes, né, a ideia é que ele fale sobre o que o produto ou o que o serviço vai causar de benefício, qual é o ganho que aquilo ali vai trabalhar, né? E quanto a parceiros, né, quais os benefícios que eles teriam em participar daquele momento. O ideal, como normalmente na hora que a gente vai fazer um pitch, a gente não tem uma ideia da maioria da plateia que vai estar ali, né, a gente prepare um conteúdo misto, que aborde um pouquinho de cada um desses possíveis públicos e acaba tornando a ideia
da startup, a ideia do problema que ele resolve é interessante para todo mundo. Maravilha. E também, né, é muito bom, né, essa parte de se adaptar, né, que nós temos que se adaptar, né, a mudança de mercado, diferentes públicos, temos que sempre estar de acordo, né, com a adaptação do mercado, né, e também a importância, né, de linguagem, do tom de comunicação, né, ter uma ótima colocação também, né, focar no interesse de cada público também, né, são fatores, assim, essenciais também, né. Exatamente. É bem por aí. Às vezes a gente fica tão encantado com a ideia do produto, né, do serviço, que acaba esquecendo que aquilo ali, normalmente, ele é quase que um filho para aquela pessoa que desenvolveu. Mas não é para aquelas pessoas que estão ouvindo. Então a gente precisa ser mais assertivo, né? Exatamente o que essas pessoas querem ouvir, o que cada um deles precisa entender para que essa ideia se torne viável. E aí eu preciso entender quem é que está me ouvindo. Conhecer o público, acho que é a principal ideia quando você vai apresentar. Já que você não tem muito tempo, você precisa adaptar o máximo possível, né, o discurso para aquelas pessoas que possivelmente vão te ouvir naquele momento. Se você vai falar com um ambiente acadêmico, você vai usar uma determinada linguagem. Se você vai falar com investidores, a linguagem tem que ser diferente. Então, faz todo sentido, linguagem, postura corporal, até mesmo as vestimentas, né? Como é que a pessoa se apresenta, porque no final das contas, normalmente a gente se vende primeiro, né? A nossa imagem acaba chegando primeiro. Dizem que pouquíssimas situações a gente pode causar uma segunda, primeira boa impressão. Com certeza, né, Alexandre? A gente se vende primeiro, então a nossa imagem, né, o nosso investimento chega primeiro antes de qualquer coisa. E é saber se adaptar mesmo. Se você vai, por exemplo, em algum lugar que é mais formal, você não vai chegar lá com um look despojado. Você tem que saber se adaptar né, de acordo com cada diferente público, né, de onde você vai, né? Então é mais adaptação mesmo. Claro, você não tem que deixar de ser você, né? Claro. Se você é uma pessoa mais descontraída, mais leve, etc e tal, às vezes você vai colocar ali um terno, um paletó, etc e tal, você fica até desconfortável, né? Então, claro que a tua linguagem e o vocabulário, né? A linguagem corporal, etc e tal, eles têm muito a ver com o ambiente, com as pessoas que você vai apresentar, mas eles também fazem parte da ideia do produto que você está apresentando. Né? Se está apresentando uma solução inovadora, não precisa se colocar como uma pessoa, né, técnica, uma pessoa erudita, uma pessoa que... Né? Então, tudo bem ser um pouquinho mais despojado, mas entender onde nós estamos e dançar conforme a música é um conselho que minha avó dava, né? Eu acho que vale em qualquer ambiente ainda hoje. Claro, com certeza. Se adaptar, né? Exato. De acordo, claro, também que a gente não pode fugir de ser quem nós somos, né? Mas também se adaptar, né, conforme a demanda que for precisando. Claro, é bem por aí. Outra pergunta seria: quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem ao fazer a sessão de pitch? Eu acho que o mais comum dele de repente, talvez por causa do nervosismo, né, da pessoa não ter treinado aquilo ali, muitas vezes, né, diante do espelho, é um conselho que a gente dá, né? Fica na frente do espelho, faça o pitch ali para pessoas conhecidas, etc e tal. Mas acho que o principal erro é o excesso de informações técnicas, né? A pessoa começa, de novo, né, tá tão apaixonado por aquela ideia, por aquele produto ou serviço, que ele fica descrevendo tecnicamente como é que aquilo funciona. Eu tinha um cliente que, quando eu começava a dizer para ele, nós desenvolvemos sistemas, né, desenvolvemos software, e quando a gente começava a desenvolver, mostrar para ele, nós criamos uma solução, uma funcionalidade que vai fazer isso, 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 ela vai pegar a informação de tal lugar, vai converter, vai mostrar. Ele chegava em determinado, com toda a educação, com toda a tarimba, ele falava assim: Alexandre, eu não quero saber como é que o relógio funciona, só me diz que horas são. Né? Então, acredito que assim, o mais importante é a gente não se exceder em informações técnicas. Tem que ter um pouquinho, não pode ser absurdamente ralo, né, para a pessoa entender que quem está fazendo a apresentação do pitch, ele sabe do que está falando, né, ele tem propriedade em relação àquilo, mas é importante que a pessoa entenda
que as informações técnicas, né, como é que o relógio funciona, não é aquilo que vai fazer com que o produto ou com que a solução seja disruptiva, com que ela vai levar aquilo ali para o mercado. Então, isso é fundamental. Um segundo problema que a gente vê é falta de clareza na proposta de valor. É muito comum a gente ouvir um pitch de 30 segundos, a pessoa fala, daqui a pouco a gente fala, tá, fala mais um pouquinho, né? Porque, na verdade, a gente ainda não entendeu o que ele quer dizer, e eu já pedi para a pessoa se estender ali umas 2 ou 3 vezes, e ainda no final do ciclo eu não entendi exatamente o que aquela ideia, aquela solução, para que ela serve. Né? Poxa, por que a pessoa pensou nisso? Né? Então, não sei se eu entendi exatamente o que ela quer dizer. A gente precisa conhecer o público, né, que você vai atuar. Então, de repente, você tem uma solução, você está colocando para um público com dores que você imagina que esse público tenha. E não algo que você tenha pesquisado, algo que você tenha testado, algo que você esteja no meio. Então, tem inúmeras soluções que a gente acaba ouvindo, algumas ideias, que você coloca, você fala, cara, mas este público que ele está destinando essa ideia, né, esse produto, não consumiria essa solução dessa maneira, porque o problema, na verdade, não é esse. Né? Então, a gente entender o público para quem o nosso produto ou serviço é destinado é fundamental na hora de apresentar a ideia, se eu quero despertar o interesse aí de um investidor. Isso é fantástico, né? E outra coisa que eu acho que é extremamente importante é a pessoa destacar qual é o diferencial competitivo. Né? Muitas vezes a pessoa vem com uma ideia que já existe, já está no mercado, já está validada, aquilo ali funciona, todo mundo está acostumado, ele vem com quase que uma cópia, né, daquilo, e não mostra qual é o diferencial. Acho que é natural que uma dor, né, uma dificuldade, ela seja resolvida por situações diferentes. Existem concorrentes para isso, né? Então, não tem problema, de repente, a pessoa chegar com uma ideia que já tem algo parecido no mercado, mas é importante ela colocar o tempero dela, né? A pitadinha ali. O que você está fazendo de diferente? O que a tua proposta resolve de diferente do que as soluções que já existem no mercado, se esse for o caso. Acho que é extremamente importante a gente levar em consideração. Você estava falando da questão da gente se adaptar, né? Tem uma história de um amigo meu que eu acho um barato, né? Ele foi fazer a apresentação, foi fazer mostrar o pitch dele, né? Todo mundo fala, não sei se a gente pode colocar isso aqui, mas a ideia perfeita do pitch de elevador. Né? Então, você imagina que você está subindo o elevador, você encontra uma pessoa que você quer apresentar a tua ideia, e o tempo que você tem para falar com essa pessoa é o tempo que a pessoa vai subir. Você não sabe se ele tem um andar, 2 andares, 3, 20, né? Então, você tem que estar preparado ali para um lance de elevador para você apresentar a tua ideia. E tem um amigo meu que levou isso tão ao pé da letra, ele estava procurando investidor, acabou entrando num prédio onde essa pessoa trabalhava, ficou ali, né, meio de sobreaviso. Quando a pessoa estava indo para o elevador, ele foi e entrou junto com esse cidadão. Mal esperou a porta fechar, ele já se apresentou, começou a fazer a apresentação dele ali, colocou em 20 segundos, ele tinha colocado tudo aquilo que ele queria falar. Foi muito rápido, né? E o elevador travou. O elevador parou, eles ficaram uns 10 minutos no elevador parado. Então, a questão da gente se adaptar é extremamente importante. Né? Que você apresentou ali, 20 segundos, estou exagerando, claro, mas ele ficou ali o que não deu 2 minutos. Ele não deu 2 minutos. Resumo da ópera, acho que ele apresentou a ideia para o rapaz ali umas 10 vezes e fez gráficos ali na porta do elevador, né? Acabou exaltando a ideia dele de uma maneira ali. E o investidor acabou até comprando a ideia, depois ele comentou, mais pela insistência até do que por aquilo que foi apresentado. Eu acho que é importante, essa historinha traz para a gente a questão de adaptabilidade. Então, a gente tem que estar pronto para todas as situações. Claro que a gente tem que ter um bom pitch, né? Tomar cuidado para não cometer esses erros aí que a gente colocou,
Mas é importante, né? Colocamos aqui, ó, não ter excessos de informações técnicas. Então você faz um pitch ali, top, você fala alguma coisinha, não se excede, e aí desperta o interesse do investidor. O cara vai e te fala, te faz uma pergunta técnica. Você percebe que ele é da área e ele quer se aprofundar um pouco naquilo ali. É importante estar preparado para todas as situações. Obrigada pelas suas colocações, Alexandre. É incrível como um ponto vai linkando com o outro, né? A parte, né, que eu fiz a pergunta, né, sobre de diferente público, né, de adaptação já entra aqui, então está casando muito bem, e principalmente, né, na parte da falta de clareza na proposta de valor, né. O pitch, né, ele perde até o impacto, né, porque se o público ele não entende rapidamente qual o problema da startup, ela quer se diferenciar, o pitch perde o impacto, acaba tendo muito excesso de informação, muitas técnicas, usar termos muito ou sobrecarregar mesmo de muita informação, pode confundir ao invés de engajar. Então, né, ao invés de você trazer mais clareza, você acaba confundindo quem está ali assistindo, o mentor, um possível investidor, porque ao invés, né, de engajar, está confundindo. Então, a comunicação precisa ser simples, né, e acessível, né, de forma clara, para que o mentor, o investidor, possa entender já rapidamente. Então, é um erro que as startups cometem, né, muito, mas é algo que deve se trabalhar. Claro. E é importante lembrar que, assim, principalmente, o objetivo do pitch é despertar no investidor, despertar no público o interesse de ouvir mais. Ouvir mais. Né? Então, muitas vezes, quando você tem que ouvir lá o pitch de algumas startups, se alguém começa a te trazer um pitch dessa forma, não sei, parece que a cabeça da gente meio que desliga. Né? Você tem... Hoje em dia a gente vive num mundo extremamente competitivo, temos aí WhatsApp, telefone, redes sociais, tudo quer distrair a gente, né? Então você está ali numa sessão de pitch ouvindo, vai ouvir uma pessoa falando, tem mais 5 ou 6. Você tem outros compromissos, você tem algumas outras coisas para fazer. Então, se a pessoa não consegue ser clara, né? E menos é mais, né? Se ela conseguir ser clean, sucinta aquilo ali, corre-se o risco do investidor desligar mentalmente ali do que ele está falando. E quando a pessoa termina, ele só olha e fala, não, legal, obrigado pelo seu tempo. E abraço, tchau. Né? Perdeu a oportunidade que o pitch teria exatamente de despertar essa curiosidade na pessoa. Então, basicamente, a meu ver, é isso daí, né? O porquê que eu tenho que ouvir mais sobre essa ideia, sobre essa solução. Esse é o bom pitch, é aquele que consegue trazer, despertar esse desejo nas pessoas que estão acompanhando ali. Eu acho que isso é muito, muito válido. Perfeito, é isso mesmo. Tem que ser assim, né? Mais claro, né? Gera mais aquele impacto de, nossa, quero ouvir mais, quero saber mais. Gera o interesse, é o engajamento, literalmente o engajamento de, nossa, vou procurar saber mais, nossa, me interessei, quero ouvir mais. E gera mais entretenimento entre o investidor, a startup e o mentor, porque eles vão querer saber mais sobre a startup, vão fazer mais perguntas, vai surgir mais perguntas, mas não de forma de dúvida, mas para conhecer mais, porque se interessou, chamou a atenção, então fica mais atrativo, seu pitch começa a ser mais valorizado, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Como é que a gente sabe se o pitch foi legal, foi bacana? Normalmente, quando o pitch ele é bacana, ele vem acompanhado de algumas perguntas relevantes. Né? Normalmente, quando você está com algumas outras pessoas ali, você vê uma apresentação de um pitch, quando a pessoa termina, todo mundo fala, não, legal, bacana, entendi tudo. Ninguém faz uma pergunta relevante, nada. Isso é um sinal que ou o teu pitch foi muito claro, né, foi muito assertivo, ou que ninguém entendeu nada e você não conseguiu despertar o interesse e a empatia das pessoas que estão ali. Isso é um pecado. Ai, é isso mesmo, maravilha. Obrigada, viu, Alexandre? Aproveitando, né? E se você tivesse apenas 30 segundos para fazer um pitch, o que não poderia faltar para ser um pitch de sucesso? Que é essencial. Um essencial. Então vamos lá. Você tem que ser direto, né? Não dá para ficar floreando muito, etc. e tal. Então, eu acredito que é importantíssimo. Chega, se apresenta, né? Fala sobre o problema, porque nada gera mais conexão do que um problema em comum. Né? Então, olha, imagina o problema tal, 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 tal. Aí chega com a solução. Né? Imagina que esse problema que você conhece, ou que algum público conhece, que é assim, assim, assado, e tivesse uma solução assim, assim, assado. Né? Então você se apresentou, você colocou o problema, coloca a solução,
coloca ali qual é a diferencial da sua solução em relação a outras que já possa existir no mercado. E de preferência feche com algum dado, alguma informação que chame atenção. Você sabia que X pessoas hoje sofrem desse tipo de problema? Ou isso é uma dor que impacta o mercado, que movimenta X reais, etc. e tal? Isso pode levar o pitch a ser algo extremamente interessante, que cause aí essa vontade, esse interesse da pessoa ouvir mais situações ali. É interessante como normalmente um pitch um pouco mais descontraído, embora sério, né? Direto ali, sem muita floreação, mas descontraído no sentido de não ser muito técnico, ele acaba tendo acaba conseguindo chamar mais atenção e levar as pessoas a engajarem um pouquinho mais. Já é um momento tenso, naturalmente, né? Para quem está apresentando, para quem está ouvindo. Então, levar um pouco de leveza para esse momento, eu acho que é super válido, é bem bacana. Maravilha. Principalmente, né, porque o dono da startup, quem está apresentando o pitch, né, fica mais nervoso, fica aquele medo, aquele anseio, será que eu estou falando bem, será que eu não estou? Então, quando você leva de uma forma mais descontraída, geralmente é mais assertivo, porque ali você está sendo você mesmo, você está apresentando a sua ideia, você está interagindo, você está engajando, e também você está tendo, também tem que ter o diferencial competitivo, né? Ali você já tem que destacar, em apenas 30 segundos, já de início, você tem que falar qual é o seu diferencial, né? O que vai fazer, né, em relação à concorrência, né? O que pode se diferenciar, porque no mercado tem muita coisa, mas o que na sua startup tem de diferencial? Que vai te trazer mais ganho de escala. Então, isso é um fator assim, primordial que tem que ter, né? Ter um ponto a ser sempre destacado. Sim, a maneira com que a pessoa fala, às vezes, é mais importante até do que ela fala. Né? A forma com que a gente se comunica, muitas vezes é mais importante do que a mensagem. Então, às vezes a pessoa está tão séria ali, está tão travada, que de repente pode passar um ar de arrogância, né? Uma pessoa assim que não está interessada. E eu acredito que, assim, finalizando o que você me perguntou, né? O que não pode faltar num pitch? Eu acho que, assim, ele precisa terminar com um convite para continuar a conversa. Né? É importante a pessoa, quem está ouvindo também sabe que aquilo é um pitch, sabe que aquele tempo é extremamente limitado, né? E é uma coisa que é cativante você ver que uma pessoa que está apresentando a ideia dela, está apresentando uma solução que ela teve, está interessado em você. Ela quer ter mais tempo, ela quer ter uma oportunidade maior de estar falando sobre aquela solução, aquele impacto. Então, demonstra paixão, né? Demonstra interesse genuíno naquilo que está sendo apresentado, naquilo que a pessoa está falando. Então, acredito que seja extremamente válido a gente ter essa finalização aí também. Maravilha, Alexandre. Estamos, né? Bom, foi isso, né? As perguntinhas. Vamos finalizar já. Queria que você deixasse suas redes sociais, falasse onde podemos te encontrar. Queria falar um pouquinho mais sobre onde você trabalha. Vamos lá. Eu sou Alexandre Galdino, faço parte do grupo de mentores aqui da Connect, né? Tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas chamada AG Sistemas, pode ser encontrada nas redes sociais, Facebook seja AG Sistemas, Instagram AG Sistemas. Eu tenho uma outra empresa chamada Cronos Meios de Pagamento, onde a gente trabalha cobrança em meios de pagamento para alguns dos nossos clientes ali. Minhas redes sociais, eu tenho Facebook, onde eu compartilho ali no final das coisas mais pessoais, né? Alexandre Galdino mesmo. E Instagram, AleGaldino76. Tem o meu LinkedIn também, Alexandre Galdino, tem algumas informações, algumas coisas um pouquinho mais profissionais ali. Confesso que no final das contas acaba, na hora do profissional, acaba trabalhando mais do que divulgando aquilo que a gente fala. Então, é uma rede que a gente não está divulgando tanto assim. TikTok, OnlyFans, ainda não tô fazendo parte dessas redes não, tá? Então, tem convites aí, mas a gente estamos analisando. Obrigada, viu, Alexandre? Muito obrigada pela sua participação. Foi um momento de muito aprendizado, muito, muito bom. Gostei bastante. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Sucesso a todos os nossos criadores de startup aí.
Espero ver alguns de vocês nas nossas sessões aí. Obrigado, Connect, pela oportunidade. Grande abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.